E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Vamos dar início hoje ao estudo dos números racionais, que são os números fracionários. Então, o que são números racionais ou fracionários? Nem todas as quantidades podem ser representadas por números naturais ou inteiros. Por isso, veremos o que são números racionais. Vamos considerar a seguinte situação. 3 homens das cavernas vão em busca 3 homens das cavernas vão em busca de frutas para colher. Eles passam o dia todo procurando e só encontram 4 melancias. Se quiserem repartir tudo em partes iguais, quanto corresponderia a cada um deles? Bom, eles são 3, porém eles têm 4 melancias para dividir. Então, se cada um ficar com uma melancia, sempre vai sobrar uma melancia, né? Eles devem ficar com mais de uma melancia, porque eles são 3 e conseguiram colher mais do que esse número. Cada um teria 2 se tivesse encontrado 6. Bom, se fosse 6, quatro, 6, né? Se fossem 6, cada um deles ia ficar com 2, né? Ligaria esse aqui com 2, esse com 2 e esse outro com 2. Porém, a gente tem aqui 4 unidades, então a gente vai ter que dividir partes iguais. Como é que a gente vai fazer? Assim, o número que representa a quantidade de melancia que está para cada um deles está entre 1 e 2. Então, a gente tem, são 3 homens e 4 melancias. Bom, cada um vai ficar com uma, né? Restando uma. Pelo menos uma eles têm. O que eles vão ter, o valor que eles vão ter vai estar entre o número 1 e o número 2. Não é nem 1 nem 2. É um número que está entre esses dois valores. Então, você conhece algum número natural ou inteiro, que foram os números que a gente estudou nas últimas aulas, que representa o quanto terá cada um? Então, isso está dentro do número natural, dentro dos números inteiros, que são os números naturais. São os números positivos e que são também inteiros, ou seja, eles não possuem vírgulas. E os números inteiros são números que não possuem vírgula, tanto positivo como negativos. A gente vai observar que esse valor da divisão das melancias não está nem dentro dos números naturais, nem dentro dos números inteiros. Para isso, a gente criou um novo conjunto. Note que queremos representar o resultado da divisão. A gente vai ter que realizar a divisão de um número inteiro em partes iguais. Neste caso, é 4 dividido por 3. Precisamos de símbolos apropriados para representar essas divisões. Suponhamos que A e B são dois números inteiros, ou seja, a gente vai pegar um número qualquer e vai chamar ele de A, e outro número qualquer e chamar ele de B. Ou seja, A e B, esse sinal aqui significa pertencem. Então, A e B pertencem aos números inteiros. O Z significa inteiros, né? A gente já estudou isso na última aula. E esse símbolo aqui, esse E, significa pertence. Então, esses números que eu escolhi são números aleatórios. Pode ser um número qualquer. Portanto, que eles sejam inteiros. Quando queremos distribuir a quantidade A por B, então o que a gente quer é dividir A para B em partes iguais, devemos simplesmente escrever essa fração, A sobre B.
em que a gente vai ter a divisão de um valor A por um valor B. A gente vai fazer isso para representar as partes, certo? Vamos chamar essa parte de cima, esse valor de cima, ou seja, o A vai ser o numerador. Então, o A e o B vai ser o denominador da minha fração. Então, nessa fração eu tenho A sobre B. O A é o numerador e o B chamado de denominador, certo? Vamos identificar o numerador e o denominador. Voltando ao exemplo dos nossos amigos homens das cavernas, eles querem dividir 4 melancias em 3 partes iguais. Vamos representar essa expressão da seguinte forma: 4 sobre 3, uma fração em que 4 está sendo dividido por 3. O de cima, que é o numerador, está sendo dividido pelo de baixo, que é o denominador, que podemos ler simplesmente como 4 dividido por 3. Neste caso, 4 é o numerador e 3 é o denominador. Pois bem, realizando a divisão da melhor forma possível. A gente vai realizar essa divisão de forma que nenhum deles fiquem prejudicados. Então, a gente vai dividir uma melancia para cada um. E a última melancia a gente vai dividir em 3 partes iguais. Então, uma maneira de resolver o problema dos 3 amigos é dar a todos uma melancia e dividir o que sobrou em 3. Assim, cada um tem a porção que merece. Então, a gente tem 4 dividido para 3, representa esse valor. 4 sobre 3 representa o valor do segundo, e 4 sobre 3 representa o valor do terceiro. No final, estou dividindo 4 melancias por 3 pessoas. São 4 melancias para os 3 homens. De forma que, se eu somar esses valores, eu vou obter como resultado a quantidade total de melancias. Então, se eu somar 4 sobre 3 mais 4 sobre 3 mais 4 sobre 3, eu vou ter o denominador é repetido, então aqui eu tenho o 3. E o numerador a gente soma, então vai ser 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4 mais 4. A gente repete o denominador e soma os numeradores. Dá 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. A gente chega no total de melancias a partir dessa divisão, dessa soma posterior divisão. Mas isso aqui a gente ainda vai ver mais à frente nas próximas aulas. Isso aqui você não precisa se preocupar. O que vocês precisam saber é o que representa essa divisão e quem é numerador, quem é denominador, certo? Bom, no conjunto dos números racionais, chamaremos de conjunto de números racionais ou conjunto fracionários. A gente pode colocar tanto como conjunto dos racionais ou conjunto dos números fracionários. O conjunto de todas as possíveis expressões do tipo A sobre B, onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero? Vamos ver aqui. Representamos este conjunto por meio do símbolo. Então, o novo símbolo que a gente vai utilizar é esse Q aqui. Então, a gente tem o N, os naturais. Sempre que vocês virem o N, é natural. O Z, inteiros. E o Q, agora que é o novo, que a gente aprendeu hoje, são os racionais.
Agora vamos ver aqui por que a gente não pode dividir um número por zero. Imagine a situação em que você vai dividir essas 4 melancias. Porém, você não tem ninguém para dividir essas melancias. Tem como você dividir, já que não tem ninguém para receber essas melancias? Não, é impossível, né? Não tem como você dividir 4 melancias se não houver alguém, pelo menos uma pessoa aqui. Se não houver pelo menos uma pessoa para receber. Então, se não tem ninguém para receber, nesse caso, se tem 0 pessoas, ou seja, 0, não tem como eu dividir. Se não tem como dividir, é impossível dividir números por zero. Qualquer número, qualquer valor, qualquer quantidade. Então, esse b que fica aqui embaixo, o denominador, jamais, repetindo, jamais será igual a zero. Porque não tem como dividir. Isso aqui vocês têm que levar sempre para a vida de vocês. Não tem como eu dividir algo para ninguém, entendeu? Por exemplo, os números 5 e 9 fazem parte do conjunto dos números inteiros. Portanto, a expressão 5 sobre 9 pertence ao conjunto dos fracionários, ou seja, 5 sobre 9 pertence aos números fracionários, que a gente utiliza esse símbolo aqui, e o E significa pertence. Os números inteiros negativos também são considerados na hora de representar frações. Por exemplo, as expressões 2 sobre menos 3. Menos 3 é um número inteiro negativo e 2 é um número inteiro positivo. Menos 5 sobre 10. Menos 5 dividido por 10. Ou menos 1 dividido por menos 4. Menos 1 sobre menos 4. Menos 1 é um número inteiro negativo e menos 4 é um número inteiro negativo. Todos esses valores, todas essas frações também pertencem aos números racionais. Então a gente tem os conjuntos e seus subconjuntos, em que os números naturais, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante, eles estão contidos dentro dos números inteiros. O que tem nos números inteiros que não tem nos naturais? Somente os números negativos. Então, a gente tem aqui os números negativos dentro dos inteiros que não fazem parte dos naturais. Os naturais são somente esse círculo verde. Já os números inteiros, a gente engloba os números negativos e os números naturais. E a gente tem um conjunto ainda maior, que são os números racionais. E esse conjunto dos racionais, ele engloba tanto os naturais como os inteiros. E agora, essa novidade que chegou aqui para vocês, as frações, certo? Então, a gente vai englobar números positivos, negativos e as frações dentro dos racionais. Então, se eu disser que um número natural, 3, está dentro dos números racionais, beleza, o 3 está dentro dos racionais. Agora, se eu disser que o número 1 sexto, ou seja, 1 sobre 6, está dentro dos números inteiros, ele não está dentro dos números inteiros, ele está dentro somente dos números racionais, certo? Esse círculo ele serve para delimitar a área de cada um, então a gente não pode invadir a área do outro. Essas frações não podem invadir a área dos inteiros. Assim como os números negativos não podem invadir a área dos naturais. Mas o contrário acontece. Os números naturais fazem parte dos inteiros e também fazem parte dos racionais. Como se fosse considerar que de fora para dentro a gente não pode, mas de dentro para fora a gente pode. Por exemplo, o 1 ele vai até os racionais. Ele pertence aos naturais, inteiros e... Porém, um número que está mais para fora ele não pode entrar. Esse 1 sexto ou esse 2 oitavos, que é 2 sobre 8, eles não podem fazer parte dos inteiros, nem podem fazer parte dos naturais. Aí a gente tem essa relação aqui através dos símbolos,
que diz que os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos naturais. E, logicamente, os naturais também estão contidos diretamente nos racionais. Podemos escrever o conjunto dos números racionais ou fracionários por compreensão dessa forma. Então, o meu conjunto dos números racionais são todos os valores que representam frações de A sobre B, tal que, isso aqui significa tal que, A e B pertencem aos inteiros. E B, que eu vou colocar um I, e o B ele é diferente de zero. Como eu falei, não pode dividir números por zero. Não podem dividir valores por zero. A expressão anterior deve ser lida da seguinte forma. Então, essa expressão aqui, a gente também pode ler da seguinte forma. Que, se que aqui é o conjunto dos números das expressões de A sobre B, pois, então aqui eu vou chamar de pois, A e B são números inteiros, então pertencem aos números inteiros, e B é diferente de zero. Então, a gente tem A e B, fração A sobre B, sendo que A e B pertencem aos inteiros e o B é diferente de zero. O A pode ser qualquer valor, pode ser, inclusive o A pode ser igual a zero. A pode ser igual a zero, A pode ser igual a 1, A pode ser igual a menos 1, A pode ser igual a 5, qualquer valor. A pode ser igual a menos 10, tanto positivo como negativo, porque tudo isso aqui são números inteiros. Quando eu junto em forma de fração, seriam números racionais. Bom, é isso que eu queria passar para vocês nessa nossa primeira aula de introdução aos números racionais.